Muito boa noite a todos, bem-vindo a mais um programa Alfredo Scaff Convida nessa noite de segunda-feira. E hoje o nosso convidado é um grande estudioso, dedicadíssimo advogado ao direito tributário. É o meu amigo Marcelo Campos, sócio-diretor da Djalma Campos Advogados Associados e presidente da revista Tributária de Finanças Públicas, professor do Mackenzie, coordenador do curso de pós-graduação da Croton Online. É uma pessoa que nasceu no escritório de direito tributário com seu pai e agora está aí trilhando esse caminho maravilhoso. E, Marcelo, é um prazer tê-lo aqui comigo, com tanta coisa para ler aqui do seu currículo. Digo que você é membro do Conselho Administrativo de várias empresas, é acadêmico titular da Academia Paulista de Letras Jurídicas e é o coordenador dessa revista maravilhosa, que eu acabei de mostrar, além de ser engenheiro agrônomo, mas obviamente é advogado 24 horas por dia. Marcelo, obrigado pela sua presença, por você estar aqui conosco hoje, o seu tempo, e eu gostaria que você, numa primeira resposta de um questionamento que eu tenho em mim, que esse país é um país que precisava ter uma reforma tributária muito forte. Mas aí vem outras várias questões, né? Com tantos estudiosos como você do direito tributário, e nós temos aí uma seleção brasileira de pelés aí de direito tributário, o que não falta é tributarista bom no nosso país, muita gente dedicada ao estudo, e você conhece todos eles, nos congressos que você realiza e tudo mais. Marcelo, por que você acha que é tão difícil fazer uma reforma que seja boa para o contribuinte, para o governo, para os profissionais do direito, para a Receita Federal, Estadual, Municipal? Por que isso não acontece culturalmente? Bom, Alfredo, primeiro, obrigado por ter me convidado. Eu fico muito feliz de estar aqui, tenho acompanhado o seu programa, vi vários amigos aqui, o Marcos, o Eduardo Alvim, enfim, tantos outros. Fiquei muito feliz com o seu convite. E eu sabia que a primeira pergunta sua já viria com uma questão que é das mais complicadas, porque nós temos trabalhado muito nessa questão da reforma tributária. E nesses estudos que a gente vem fazendo, eu vou dizer para você, tem um livro que chama Tratados dos Impostos. O autor era um sujeito chamado Viveiros de Castro. A primeira edição é de 1899, né? E na apresentação da primeira edição, o Viveiros de Castro, ele falava o seguinte: precisa no país urgente uma reforma tributária. Ou seja, em 1899, né, a segunda edição é 1901, ele falava ou se clamava por uma reforma tributária. E mais do que uma reforma tributária, nós estamos falando de uma situação social, histórica diferente, nós tínhamos uma situação em que a busca pela reforma tributária também era desonerar da carga tributária aqueles que menos têm dinheiro, aqueles que são assalariados. Menos têm dinheiro não, mas enfim, boa parte da população que nós não temos aí, que tem menores recursos e que não tem como escapar da tributação. Então você veja, desde 1899, que o anseio por uma reforma tributária, e eu vou dizer para você, em 99 não era nova a ideia da reforma tributária, ou seja, já vinha de um passado maior ainda, né, mais antigo ainda, já tinha essa necessidade da reforma tributária. Então, assim, ao que parece, e eu acostumei a tratar de algumas vezes desse tema, existe realmente uma falta de interesse político, né? Porque existe ali uma disputa de recursos entre Estados, União, né, e os municípios. E essa disputa, eu acho que quem perde mais é sempre o próprio contribuinte. Então, assim, ao que parece, os entes federativos, os entes tributantes, disputam aquilo que somos nós, ou seja, os nossos recursos. E nessa disputa, o que nós temos é um constante aumento da carga tributária, e poucos fazem por efetivamente representar o contribuinte. Quer dizer, o que você quer dizer, em suma, é que o governo, nas três esferas, está numa zona de conforto, está acomodado. Do jeito que está, eles melhoram entre eles e brigam entre os entes. Mas, na verdade, quem está sofrendo é o contribuinte, que não escapa,
tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, principalmente pessoa física. Assalariado não tem como. Exatamente. Né? Além dele recolher várias vezes, né? Porque ele recolhe quando ele ganha o seu salário, já vem descontado. Sim. Aí ele vai ao posto de gasolina, ao supermercado, ele compra um ingresso de cinema, qualquer coisa que ele se mexa na rua, ele está sendo tributado. Então, uma tributação em cascata muito forte em cima do cidadão. E o Estado, pelo que você me falou, o governo federal, estadual e municipal, ficam lá disputando o poder sobre essa massa de dinheiro. Você acha que isso acomoda? Quer dizer, essa briga política acomodou a reforma tributária? Assim, o ponto inicial é sempre esse: quem vai ceder na arrecadação? Tem todo um efeito estranho nessa história, né? Às vezes eu fico pensando, diante até do último pacote que nós tivemos recente aí do início do governo Dilma, que você percebe claramente que uma das disposições era um veto à atualização da tabela progressiva do imposto de renda das pessoas físicas. E o que o Estado, ou que o governo justificou, o que o Planalto justificou, o veto à atualização monetária da tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física, foi justamente porque estaríamos assim, a renúncia fiscal seria de milhões de reais. Que renúncia fiscal? Como é que se renuncia a uma coisa que não é sua? Como é que se renuncia diante do quê? O efeito inflacionário causado pela própria má administração gera um aumento da arrecadação, porque as bases da progressividade de alíquota do imposto, eles acabam caindo e pegando quem tem menos a contribuir. Então, quando você fala em renúncia fiscal, é contar com o dinheiro do outro, Sim. que não tem base legal para isso, porque quando a lei foi editada, a tabela estava lá colocada e ela foi alterada não por força de uma outra determinação legal, mas sim do efeito econômico da desvalorização da moeda. Sim. Ou seja, não faz sentido nenhum falar em renúncia. Que renúncia é essa? Você renuncia a coisa que não é sua? Essa renúncia é uma troca de palavras, devia ser outra palavra. Devia ser vergonha na cara, porque na verdade, provavelmente, porque o governo, além de aplicar mal os recursos que nós, né, todos os dias como empresa e como pessoa física, a gente contribui, e a taxa de retorno é quase zero para a maioria da população. Mas, Marcelo, várias pessoas que já vieram aqui sempre dizem um problema mais sério do que esse, que eu acho que é consequência dessa falta da reforma tributária, que mais da metade das ações da justiça, o que entope o judiciário é a questão do questionamento tributário das empresas. Isto é, a pessoa física paga e não discute. E as empresas vão brigando no judiciário em 3 instâncias e vão discutindo, vão entupindo o judiciário. Isso é uma verdade ou isso é consequência da reforma tributária, da falta de reforma tributária ou é os dois? Não sei, Alfredo, exatamente porque identificar o ponto. O número é grande. Isso é verdade. Já que existe uma discussão, existe. No pacote, voltando agora também no pacote, aumentou-se ali, ampliou-se a base de arrecadação da PIS/COFINS. Tá? De novo, se mexeu nisso e ampliou-se o conceito de receita bruta. Isso é óbvio que leva à discussão. Então, quando você revolve, altera as previsões, o exercício da norma de incidência, ou a criação da norma de incidência, isso leva necessariamente a uma interpretação dessa norma, Sim. que acaba levando isso ao Poder Judiciário. Então, de fato, essas alterações constantes na legislação tributária levam à necessidade constante do judiciário estar se manifestando. Porque, bem ou mal, Alfredo, o judiciário é a última tábua de salvação do contribuinte. Não tenha dúvida. Não tendo um judiciário efetivo, não tendo um judiciário que não tenha medo de tomar decisões, né, porque é prática comum no país, historicamente, uma pressão sobre o judiciário, sempre colocando para ele, dizendo o seguinte para os juízes: olha, você pode ser o responsável por acabar com esse país. Essa pressão que nós vemos há muito tempo. Eu lembro que quem pressionava muito o Poder Judiciário era o Antônio Carlos Magalhães. Eu lembro que uma época que ele ficou substituindo o Fernando Henrique, não sei porquê, porque também era uma questão conjuntural ali, ele assumiu e ele foi para cima do Judiciário também, ou seja, a pressão do juiz é muito grande. Cabe ao juiz ter a maturidade de analisar essas questões e dar a solução mais adequada. Hoje, nós vivemos em cima do judiciário uma pressão muito grande em termos de produtividade.
O que acontece é produtividade. A gente não fabrica, a gente não produz nada dentro do judiciário de palpável, de concreto, a não ser resultados eficientes para a sociedade. Se você começa a pressionar o judiciário para dar decisões de qualquer jeito, evidentemente que caindo a qualidade, cai o direito do próprio contribuinte e o direito do cidadão. Ou seja, assim, não adianta só pressionar, estabelecer metas para o judiciário poder agir. Se você não permite que o judiciário trate decentemente a matéria, sobretudo a matéria tributária. Mas vamos abrir um parênteses nesse assunto, Marcelo. Político que fala mal do judiciário é porque não está cumprindo com o seu dever. Claro. Essa que é a grande... É uma válvula de escape, né, para iludir a opinião pública e dizer o seguinte: olha, tá vendo lá? Como se o judiciário tivesse 95% do orçamento e juiz mandasse fazer obra ou assinasse contrato público. Nada disso. Juiz tem que trabalhar para dar decisão e, obviamente, tem que ter os mecanismos necessários para ter eficiência. E, obviamente, o único lugar que nós temos para ter a última palavra não é no gabinete de nenhum político, é no judiciário. A gente volta depois do intervalo, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso e sobre as atividades pessoais do Dr. Marcelo. Todas as vezes que o país não está indo bem, existe um suposto conserto de mexer na tributação. E agora o assunto muito cotidiano são as reformas que o novo ministro da Fazenda está fazendo com relação a uma tentativa de conserto dessas contas públicas que qualquer criança sabe que está tudo estourado. Marcelo, o que você acha dessas medidas que estão sendo feitas? Quer dizer, elas são medidas realmente efetivas e por que elas não foram tomadas há 4, 8, 12 anos atrás? Bom, Alfredo, primeiramente eu gostaria de até retomar um pouquinho o que nós falamos no outro bloco sobre a questão de conscientização, o que você começou até a anunciar, que é a conscientização do próprio contribuinte, né? Quando você disse que a tributação não é paga só na folha de salário, mas quando ele vai comprar, essa noção não existia nesse país até pouquíssimo tempo atrás. Ou seja, você não sabia quanto você pagava de imposto, né? Hoje, nós tivemos, e foi uma manifestação da própria sociedade, Gilberto Amaral, com o Instituto Brasileiro de Direito de Planejamento Tributário, ou seja, tudo se modificou, ou seja, nós tivemos uma evolução dos contribuintes que hoje eles têm uma maior noção daquilo que se paga de imposto nesse país. Então, a diferença, e eu acho que aí passa a ser interessante, é que o próprio contribuinte ele tem a noção e ele começa a pressionar o governo e começa a se voltar contra aumento de tributação. Então, o que acontecia, ou o que acontece, ou o que se pretende que continue acontecendo, é se ter um cheque em branco e toda vez que precisar de um aperto, se fala, não, vamos fazer um ajuste fiscal. O ajuste fiscal é aumentar a carga tributária. Ou seja, a sociedade ela vem recusando isso sistematicamente. O afastamento da CPMF foi claramente uma reação da sociedade. E essa reação ela não para por aí. Ela vem cada vez mais, ou seja, existe uma preocupação no estudo do direito tributário que vem limitando um pouco as ações do Estado. Hoje, nós tivemos aí um posicionamento, né, a partir do início do novo mandato da presidente, em que se colocou algumas situações. Novamente, o que foi colocado foi aumento da tributação. Ou seja, se fala, vamos equilibrar as contas públicas. Não é reduzir as contas públicas. Dentro do pacote, inclusive, que foi mostrado, você percebe claramente que nós tivemos uma redução aonde? Nos benefícios da própria população. O corte que se faz não é o corte de gasto do governo, é o corte daquilo que se dá à população, por exemplo,
burocratizando a concessão do salário-desemprego, burocratizando uma série de benefícios da própria população. Ou seja, não se está mexendo, não, se está burocratizando para fins de reduzir o pagamento e melhorar as contas públicas. Ou seja, não se pensa e fala, não, vamos deixar de gastar com tantas outras coisas, né? Que você pode dar milhares de exemplos, aquelas obras absurdas, faraônicas, como transposição do Rio São Francisco, enfim, você tem tanta gasto, né, inútil, e você acaba tendo que apertar o cinto justamente daquele que é menos provido de recursos, que é o sujeito que está precisando da Previdência Social, o sujeito que está... Já é lamentável o que se paga. Agora você começa a burocratizar isso, você deixa o cara morrer de fome, né? A título de que, não, vamos fiscalizar melhor. Isso é mentira. Se está criando burocracia justamente para se impedir que o dinheiro saia do caixa, para demorar com o dinheiro mais no caixa. E, de outro lado, se encher novamente o caixa a partir de novos impostos. Ou seja, basicamente nós tivemos imediatamente após a posse, temos o quê? Aumento do IOF, aumento de tributação de combustível, se volta a CID e se aumenta ou se restaura as alíquotas de PIS e COFINS sobre combustíveis. Eu estava no Chile há pouco tempo atrás e aparecia uma notícia dizendo, eu até ouvi algumas vezes, porque fiquei acompanhando, porque é uma coisa que eu não estava acostumado, o combustível estava baixando no Chile. Por quê? Porque o preço do petróleo estava caindo, obviamente, o preço da gasolina na bomba estava caindo. Só aqui no Brasil que não respeita essa regra. O que acontece? No Brasil, agora, o preço do combustível no Chile estava muito alto. Sim, mas nos Estados Unidos caiu $1 e já estava barato. Pois é, então, o que acontece, o que você percebe claramente, é que estão se aproveitando da redução do custo, do preço, para justamente aumentar a arrecadação. Com certeza. Então, substitui aquilo que seria preço por carga tributária. Mas, Marcelo, por que no nosso país não existe a conscientização de que quanto menos tributo vai haver mais consumo e, eventualmente, mais arrecadação? Por que essa premissa não vigora? Quer dizer, todo mundo sabe que quanto maior a interferência do Estado, mais afunilado você fica. Você não consome porque você está pagando imposto. Aquele dinheiro que você está entregando para o Estado, que você não recebe nada de volta, você poderia estar consumindo e gerando economia. Por que essa premissa que é tão simples, como no Chile é assim, no imposto sobre o consumo final nos Estados Unidos? Não existe governo no mundo que arrecada mais que o governo dos Estados Unidos. E por que lá o imposto não é em cascata? Por que a gente não imita quem está dando certo? Eu vou dizer para você, nós temos um problema sério de gestão no país. Muito grave. Muito grave, o problema é esse. O governo é falido e tem 50 mil assessores não fazendo nada. E aí a solução qual é? Reduzir, cortar 39 ministérios? Isso não é normal. Para que tem 39 ministérios, Alfredo? Então, isso gera um custo que acaba gerando aumento da tributação. Com certeza. Que você tem que tirar dinheiro para pagar isso aí. E não dá para tirar, simplesmente cortar, porque senão politicamente você fica fraco. Sim. Então, a questão toda é o seguinte: o mal político aumenta o imposto porque ele não sabe gerir e não deixa a população consumir. Essa é a grande máxima. E precisa gastar investindo em interesse político. Infelizmente. A gente volta depois do intervalo falando sobre o trabalho do Dr. Marcelo Campos na Academia Brasileira de Direito Tributário. Estou aqui babando aqui na revista tributária de Finanças Públicas, que deve dar um trabalho muito grande, mas só tem craque aqui, né? Professora Tereza Rudalvin, professor Marçal Justen Filho, e assim você, que preside, o Nelson Neri Júnior. Marcelo, como é que é o trabalho intenso para publicar uma revista dessa, Revista Tributária de Finanças Públicas?
Como é que isso acontece no âmbito do seu trabalho na Academia Brasileira de Direito Tributário? Alfredo, esse ano passado eu acabei inaugurando uma etapa na minha vida que eu nunca tinha experimentado. Eu dou aula há 20 anos no Mackenzie, na aula de Direito do Processo Tributário na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E sempre dei essa aula presencial, tal, isso aqui. E esse ano eu tive um convite do Dr. Eduardo Sabag para dividir com ele a coordenação de um curso de processo tributário online, que eu nunca tinha experimentado. Alfredo, vou dizer para você, eu não acreditava e eu dizia, isso é uma picaretagem. Sinceramente, era isso que eu achei. E é um espetáculo. É sensacional, porque você trabalha com... Eu falei, não, mas como não tem, deve ser desgastante você ficar assistindo a pessoa falar. Mas o que nós fizemos, eu e o Eduardo, na coordenação, nós decidimos o seguinte, a ancoragem participa como se fosse um aluno. Sim. Então, você tem a aula com um aluno qualificado. Então, esse ano passado, eu fiquei basicamente cuidando tanto dessas aulas online, né, gravando com vários professores, né, Alfredo, eu já lhe convido pessoalmente para participar do nosso curso, e nós gravamos todo um curso de processo tributário que foram horas de gravação, ou apresentando a aula, no meu caso dei algumas aulas, como fazendo esse trabalho que você faz de ancoragem, que é sensacional, você fica provocando e explorando e aproveitando o professor que está lá, que é um professor bastante qualificado sempre, que é a preocupação nossa na qualidade e da academia que também apoia esse curso. A academia, então, na verdade, assim, eu passei a trabalhar a academia muito na tentativa, e aí eu vou dizer para você, muito inspirado por esse curso, porque esse curso permite que você leve a todos os cantos a palavra, o estudo do direito tributário, fomentando que as pessoas participem, né? Então, tem 2 trabalhos básicos. Um é a revista, que eu faço, que eu coordeno para a academia junto com o professor Edivaldo Brito. E o segundo trabalho é a realização dos eventos no Brasil. Até nós estamos sempre no Rio Grande do Sul, ou seja, nós concretizamos um projeto lá, que é um projeto vencedor, já está com 4 eventos no Rio Grande do Sul, juntamente com o IARGS, um Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, que é, através da presidência dela, a doutora Sulamita, é um espetáculo o Instituto de lá, inclusive o José Horácio, presidente do Instituto daqui, teve lá no nosso evento também, encontramos com ele lá. Enfim, existe o trabalho da academia de nacionalizar e de fomentar o estudo do direito tributário. O estudo do direito tributário hoje, e eu vou dizer para você, graças à academia, não vou dizer nem que é graças a mim, mas graças ao presidente anterior, professor Djalma de Campos, meu pai, que realmente inaugurou esse trabalho e tem buscado, ou seja, eu tenho, através da academia, tentado nacionalizar a discussão do direito tributário. Graças a Deus, com certo êxito. Na Santa Catarina já fizemos eventos lá e agora a academia está passando por um projeto mais interessante ainda, Alfredo, que é justamente os convênios internacionais, né? Hoje, o estudo do direito tributário ele tem se focado um pouco para a América Latina. Sim. Nós esquecemos da América Latina todo mundo, há muito tempo. Todo mundo ia para a Itália estudar, para a Alemanha estudar e não sabia como era o sistema tributário do Chile, não sabia que é nosso vizinho, que é vizinho e que tem um trabalho interessantíssimo e que está passando por coisas. Eu dei uma palestra, 3 palestras, né? Aliás, sistema deles muito simplificado, né? Muito... É porque não tem é um ente tributante só, né? Não tem. Mas você sabe que no Chile eles estão partindo para a ideia de fazer o Estado federado, não mais com um único governo central, mas... Capaz de dar errado, hein? E foi isso que eu falei. Aí nós trabalhamos a norma antilisiva, porque é uma pressão muito grande da OCDE, para que os países tenham a norma antilisiva, e o Chile, membro da OCDE, está implantando agora, teve na reforma agora, a ministra, a presidenta também, a Bachelet, após a posse, implementou uma reforma tributária de acordo com o que foi feito aqui, porque mexer em tributo é sempre um negócio que politicamente não agrada muito a ninguém. Então, eu diria para você o seguinte, o foco da academia continua sendo nacionalização da própria academia, ou seja, fomentar discussões e eventos por todo o país, não só Rio de Janeiro e São Paulo, e é isso que eu tenho me dedicado, por isso que eu fui para o Sul muitas vezes, agora a gente está subindo um pouco mais, já fizemos no Paraná, foi o último ano o evento, e agora passaremos aí, não sei ainda que estado vai ser, mas já tem
alguns eventos, porque tem os eventos que eles são feitos, a gente planta a semente, ou seja, faz o nacional em um local, e a partir do ano seguinte eles se responsabilizam de fazer eventos locais, né, a partir da estrutura e eu, evidentemente, forneço aí os professores para participar do evento. E os temas são todos nacionais? São todos nacionais, claro. Do nacional, sim, do Simpósio Nacional da Academia, sim. Nacional. Mas os regionais, ele acaba abarcando o maior interesse local, né? Ou seja, até uma questão da tributação estadual também. Pois é, para alguns casos é importantíssimo isso. Nós tivemos, em Blumenau, Santa Catarina, nós tivemos um problema sério da questão do ICMS, que não é só local o problema é de operações interestaduais referentes a ICMS. E a questão dos portos também, ou seja... E os polos industriais que precisam de incentivo, isso é um problema muito sério. Sim, tudo isso é tratado nesses eventos, são tratados nesses eventos. Agora, o diferencial é que a partir do ano passado, final principalmente, a academia passou a ter um viés internacional também. Isso é muito bom. Foco muito mais no latino-americano, ou seja, a gente está com alguns autores importantes da América Latina e estreitando para se ter uma discussão novamente, rever aquilo que se chamou no passado de código tipo, né? Que eu me lembro que era muito mais intenso a troca de experiências na América Latina no passado, né? Ou seja, eu lembro de Ramon Valdez Costa, um uruguaio sensacional, um sujeito brilhante, em que nós tivemos assim a possibilidade de conviver, de trabalhar e de... Trabalhar não, porque eu era muito novo, mas de conviver e de conversar. Eu lembro de ficar discutindo com ele qual que era a natureza, a característica da chama do fogo. Umas coisas que você fala, como é que você falava? Isso era uma bobagem, a gente estava lá conversando. Teoria pura, e você conseguia conversar com essas pessoas que eram brilhantes. Né? Mas isso tudo que você disse, Marcelo, eu acho que quem tem que aprender primeiro essa lição da questão da internacionalização é o nosso Mercosul, né? O nosso Mercosul precisa entender de uma vez por todas que ele precisa ter um regime que favoreça a todos e que faça essa coisa andar. Eu quero te agradecer a presença aqui, pelo nosso tempo que já está esgotando. Obrigado por essa aula maravilhosa e parabéns mais uma vez por esse trabalho aqui maravilhoso, que não é fácil fazer isso aqui. Isso aqui precisa de muita gente dedicada. Espero que você volte aqui no programa para falar um pouco mais, próxima vez, de um tema específico. Perfeito. Obrigado pela presença. Imagina, Alfredo, eu que agradeço o convite. Obrigado. Até a próxima segunda com mais um programa. Espero que você esteja conosco aqui no Alfredo Scaff Convida. Boa noite.